Olá, bom dia! Como vai? No programa de hoje nós vamos falar sobre um problema que tem acometido cada vez mais homens e mulheres, trazendo muito constrangimento e uma série de consequências, como problemas de ordem sexual, incontinência urinária, fecal, entre outros. Vamos entender tudo isso com especialistas no assunto. Quem nos ajuda no programa de hoje é a médica coloproctologista Doriane Lima e as fisioterapeutas pélvicas Marciele Schuster e Patrícia Gotardo. O Medicina e Saúde está no ar! Bom dia novamente, eu estou aqui com a médica coloproctologista, a doutora Doriane dos Reis Lima. Quero dar as boas-vindas novamente. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, Soraya. Tudo ótimo. E você? Tudo certo, graças a Deus. Doutora, eu falei na abertura do programa que as mulheres, quando se encontram em situação que há aquele escape do xixi, ou incontinência urinária, incontinência fecal, enfim, isso tudo causa muito constrangimento para a mulher. E o que é pior, prejudica muito sua qualidade de vida. O que isso tem a ver com distúrbios do assoalho pélvico? Ou melhor, o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é um conjunto de músculos que ele sustenta a pelve, ele faz a base da pelve e lá na pelve tem os órgãos como bexiga, útero, ovário na mulher e o ânus e o reto. No homem é a bexiga, a próstata e as vesículas seminais. Então, embaixo dessa estrutura, nós temos músculos, que eles, na verdade, acabam sustentando todo o nosso peso. E ao longo do tempo, esse conjunto de músculo, de nervo e de ligamentos, eles vão ficando fracos, tais quais todos os nossos outros músculos do corpo, pelo nosso próprio processo de envelhecimento. E aí o que pode acontecer é um prejuízo na função dessa musculatura, que serve para quê? Para segurar bem o xixi, para segurar bem o cocô, o pum, bem como também sustentar a vagina na mulher. Então, se essa musculatura ela não está fortalecida, ao longo dos anos ela fica frágil também. Por isso também a nossa campanha, quanto mais cedo a gente começa a tratar e a proteger o assoalho pélvico, melhor, porque aí a gente evita o que muita gente acaba tendo, principalmente as mulheres, e que a gente fica com receio de falar, que é a perda do xixi realmente, ou às vezes também a caída da vagina, ou o escape de pum, de cocô, que impossibilita a gente de estar no ambiente social, né? Você comentou aí que acomete homens e mulheres. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, a parte dos homens, que a gente sempre fala muito sobre as mulheres, porque elas são nós somos mais suscetíveis, né? Por que isso acontece? E o que pode ser feito especificamente para o homem e para a mulher para evitar esse tipo de problema? Então, assim, a diferença é muito importante. O homem ele tem uma quantidade de músculo maior em toda a parte do corpo, e o ânus a mesma coisa. A musculatura dele é quase o dobro da nossa, das mulheres. E a musculatura dele é mais espessa. Então, mesmo que haja um prejuízo, mas mesmo assim o prejuízo é pequeno e o resto da musculatura dá conta de resolver isso. Exceto, claro, se tem alguma doença, tipo algum tipo de inflamação, ou teve cirurgia prévia, mas isso acomete muito menos o homem. Ao passo que nós, mulheres, a gente tem um canal anal de músculo lá do ânus menor, nosso músculo é mais fino e a gente ainda está susceptível aos nossos hormônios, que acabam deixando a musculatura mais fraca. Por isso que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ganho muscular em relação ao homem, pela nossa própria fibra muscular mesmo. Certo. Qual que é a faixa etária que é mais atingida, doutora? Acima de 45, 50 anos, que é quando os nossos hormônios eles começam a diminuir para entrar na menopausa. Então, há uma mudança muito perceptível. Quando começa a entrar na menopausa, há realmente o aparecimento mais expressivo desses sintomas. Certo. E quais são os casos mais comuns que você costuma verificar, né, com essas pacientes? Já que a gente está falando especificamente das mulheres, que é o grupo que é mais
suscetível a esse tipo de problema, né? O que é mais comum acontecer quando a gente fala em disfunções distúrbios do assoalho pélvico? O que a gente mais encontra é uma incontinência urinária de esforço, isto é, eu vou tossir, eu fiquei doente, precisei pegar um pouco mais de peso, acabou que começa a escapar. Ou a mesma coisa do pum, começa a escapar o pum primeiro, e aí isso vai piorando e progredindo até que há a necessidade da mulher andar forrada. Puxa vida, né? Quando a gente fala que prejudica muito a qualidade de vida, é isso, porque a gente sabe hoje que a expectativa de vida dos homens e das mulheres aumentou muito. Sim. Então, você tem que se assegurar de ter uma qualidade de vida boa também, né, para usufruir. Doutora, o que a medicina dispõe hoje de novidade para esse tipo de tratamento? Vocês fazem um diagnóstico e tem também, provavelmente, um tratamento para resolver esse problema. Como é feito? Queria falar antes de tudo, antes de qualquer coisa, queria falar da parte da prevenção. Então, eu acho assim que agora que a gente está tomando ciência disso, as mulheres com 40 anos, que têm dificuldade de evacuar ou que têm o intestino muito solto, procura o teu médico para pesquisar exatamente o que está acontecendo e que você pode prevenir. Porque aí, o que a gente pode fazer quando tem um distúrbio existente? Se é uma lesão muscular, você vai lá e corrige cirurgicamente. Se é um enfraquecimento, você vai lá e fortalece. Se é um enfraquecimento do nervo, a gente também dispõe de algumas metodologias para fazer com que esse nervo tente a voltar pelo menos uma parte da função que vai melhorar a nossa qualidade de vida. E se nada mais der certo, existe uma técnica nova, que é o implante de um estimulador a nível de nervo sacral, que ele fica mandando informações direto, que aí acaba estimulando os nervos do assoalho pélvico. Doutora Doriane, você fez uma viagem internacional, foi até os Estados Unidos para conhecer e para fazer um treinamento com base exatamente nisso que você está falando, Sim, né? É verdade, bem lembrado. Foi o ano passado, foi fazer um treinamento realmente para fazer um implante do estimulador sacral para incontinências mais graves, essas que eu te falo que a gente não consegue melhorar com a nossa medicina mais convencional. Perfeito. Olha só, a tecnologia, mais a capacitação dos médicos que não param de estudar, de se dedicar aí, de conhecer novas técnicas para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Doutora, é um assunto importante, não cabe aqui nenhum tipo de tabu, de constrangimento em se falar. Qual seria a sua mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as filhas dessas mulheres que podem conversar abertamente com as suas mães, suas avós sobre isso? É importante que se estabeleça essa confiança entre o paciente e o médico para esse tipo de abordagem, né? Sim, e assim, os estudos que a gente tem, eles falam que menos de 20% da mulher, ela fala para o seu médico que tem esse tipo de incontinência. E uma das coisas que, assim, eu fico muito preocupada é que as pacientes, mesmo para uma mulher, elas têm vergonha de falar porque acham assim, isso é muito vergonhoso. Ou, às vezes, o pior, elas acham que isso é uma coisa que não tem o que fazer e que ela tem que ir cada vez mais ficando em casa e escondida. Não, gente, não tem isso, não precisa. A gente já tem realmente muita coisa para fazer em relação a isso. Então, não é normal. O que eu costumo dizer é que isso vai acontecer para todas nós. Umas mais cedo, outras mais tarde. Mas vai acontecer para todas nós. Então, a gente só tem que se prevenir. Certíssimo. Doutora Doriane, obrigada por sua participação mais uma vez. Tenha uma boa semana, tá? Para nós. Até mais. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, mas na volta você vai saber como a fisioterapia pode auxiliar essas mulheres que sofrem com esse tipo de incontinência causada pelo distúrbio assoalho pélvico. Rapidinho, a gente volta em instantes.